A Lei 9784 consagra o princípio do formalismo moderado, também refletido no Código de Processo Civil, e que informa a processualística disciplinar. Bebemos na fonte do formalismo moderado. Nosso processo nem é totalmente informal, existem mínimos requisitos de forma necessários, mas não é rigorosamente formal como um processo judicial. Nós temos então um formalismo moderado. Há uma parcela de formalismo, mas não é um formalismo exagerado, é um formalismo apenas moderado. Alguns aspectos formais não podem ser esquecidos, não podem ser mitigados. Não há, por exemplo, o ato verbal. Não cabe à comissão dizer, não, ele foi notificado sim, eu falei por telefone com ele. Todos os atos são por escrito, todos os atos são em vernáculo. Os atos formadores de convicção, os atos de instrução probatória precisam ter a presença e assinatura dos 3 membros. Atos meramente interlocutórios até podem ser procedidos apenas pelo presidente ou apenas pelo secretário, mas os atos formadores de convicção sempre precisam ter a presença dos 3. Há sempre uma dinâmica na comissão. Ela delibera, decide fazer algo. Em conjunto, ela se reúne. Depois, se for o caso, ela dá notícia dessa deliberação para a defesa e depois ela realiza o ato. Essas deliberações, elas a priori precisam ser presenciadas pelos 3, mas há a possibilidade de uma deliberação incompleta, feita apenas por 2 integrantes, passível de ratificação em seguida pelo terceiro que estava ausente. Pode até se deliberar desta maneira para se fazer uma oitiva de uma testemunha, por exemplo. Só tem 2 presentes e por algum motivo havia uma premência, aqueles 2 deliberaram ouvir uma testemunha. Depois, quando o terceiro vem, ele ratifica aquela deliberação que havia feito só por 2. Isso pode. Só não poderia os 2 ouvirem aquela testemunha, cuja oitiva foi deliberada, porque aí já é o ato de instrução. Aí não poderia ter a ausência de um dos integrantes. A reunião da comissão, ela pode ser presencial e nos tempos atuais de muitas ferramentas tecnológicas, ela pode ser virtual. As pessoas podem conversar por semi-time, a pessoa pode estar agora na inovação que está chegando do teletrabalho, cada um no seu ambiente em casa e se reunirem por formas virtuais de reunião e terem deliberações. Isso tudo é possível. Não necessariamente precisa estar os 3 fisicamente na sala da comissão. As reuniões virtuais são aceitas. De qualquer forma que seja a reunião da comissão, é só da comissão. As deliberações são sigilosas e reservadas da comissão. Comissão tem deliberação soberana. O contraditório e a ampla defesa não chegam ao tamanho a favor do acusado de se interpor contra a deliberação da comissão. Ele depois poderá contestar os resultados advindos daquilo que a comissão deliberou. Ele não tem o poder de dizer assim, vocês vão se reunir que dia? Tal dia, estarei presente para contestar. Ele não faz parte do trio. Ele não contesta as deliberações. Então você nunca dá a ele notificação de que vai deliberar. Você dá notificação do que foi deliberado. Ele não é convidado, e ainda que ele venha por conta própria, ele jamais entra na sala para participar de deliberação. As deliberações da comissão são soberanas. Ele não pode nunca dizer assim, não, eu não concordo que vocês chamem meu chefe para testemunhar. Se a comissão deliberou chamar o chefe virá. Ele não tem o direito de dizer, não, eu não quero que venha, eu não concordo que venha. O direito dele é, uma vez vindo o chefe se manifestar, ele contestar o que o chefe manifestou. Mas ele não tem o direito de contestar a soberana deliberação da comissão de trazer o chefe. Então as comissões se reúnem, seja presencial, seja virtualmente, a sós, sem presença da defesa. As defesas não participam das reuniões deliberativas da comissão. Uma praxe que adotou-se no Mancor, nos modelos, para dar um caráter bem impessoal, para tirar o peso, sobretudo do presidente,
Os termos não têm, em geral, primeira pessoa. Os termos, em geral, são na terceira pessoa do singular. A comissão fez, a comissão deliberou, a comissão realizou, a comissão foi, a comissão se dirigiu. Não é eu me dirigi, é a comissão se dirigiu, a comissão fez. Em geral, os termos são feitos em nome da comissão. Pode até haver situação em que a comissão, por intermédio do seu presidente, notifica o servidor. Mas sempre é a comissão, o sujeito da frase é a comissão, para diluir o ônus de cair muito o peso das decisões sobre a pessoa do presidente. Uma outra questão também importante, é muito salutar a comissão ter o hábito de redigir atas. Para o julgador, para quem trabalha depois no parecer e para a autoridade julgadora, atas torna o processo muito didático. Quando se lê uma ata, já se imagina que adiante virão aqueles atos deliberados. A leitura, ela torna-se fácil. E a ata tem mais uma coisa importante. Vê-se que no curso do inquérito, muitas vezes, o presidente assina um ato. O presidente assina outro ato. O presidente despacha que o presidente decide ali. Se a comissão não tem o hábito salutar de redigir atas, um dia o advogado pode chegar e perguntar aos outros dois, qual mesmo a posição de vocês dois nessa comissão? Porque eu não vejo vocês fazerem nada. Parece que é só o presidente que decide tudo sozinho e, inclusive, parece ele ter uma animosidade em relação ao meu cliente. Parece que essa comissão aqui não atende à vontade da lei de ter um trio, de ter um colegiado. Parece que vocês dois se omitem e só o presidente que age. Por que isso? Porque a comissão não tem o salutar hábito de redigir atas. Muitos atos, realmente, ao final, são assinados pelo presidente. Mas o presidente cauteloso, o que ele faz? Vamos deliberar juntos? Vamos nós três dizer, nós três deliberamos fazer tal coisa. Depois eu vou lá e faço. Mas eu não estou fazendo sozinho. Eu estou fazendo com o respaldo dos três. Os três deliberaram, os três concordam. Então, a praxe de redigir ata é muito salutar no PAD. Ela dilui um efeito danoso que a defesa tenta colocar, onde nem sequer existe, de uma condução unilateral, supostamente unilateral apenas. Dilui o ônus que cai sempre sobre o ombro do presidente, chama os outros dois para a realidade também das responsabilidades daquilo que eles decidem. Então a prática de redigir atas é extremamente salutar no processo. Os modelos do Mancor todos tentam uma diluição de pessoalidade. Tiram ao máximo da figura do secretário ou da figura do presidente e jogam sempre no trio, no colegiado, que é a vontade da lei. Como regra geral, no processo disciplinar, dispensam-se formalidades tipo reconhecimento de firma, cópia autenticada. A regra geral é da dispensa desses aspectos formais, a menos que exigidos em lei ou a menos que tenha uma justificada desconfiança do documento. A priori não se exigem autenticação e reconhecimento. Os atos, de uma maneira geral, se dividem em atos de comunicação. Os atos de comunicação são sempre assinados pelo presidente, mas respaldados por uma ata prévia. Os três deliberaram comunicar tal coisa. Ato contínuo, o presidente vai lá e comunica, mas não foi o presidente sozinho que decidiu. Então, atos de comunicação. Quais são os meios dos atos de comunicação? Pode ser em papel, quando é entrega física em mãos. Então, emite-se aquele ato de comunicação. Uma notificação inicial, uma notificação de ato de instrução, uma citação, uma intimação, um memorando, um ofício. Edita-se em duas vias, uma via fica com a pessoa destinatária e uma via com recibo e data vem para o processo. Pode ser por notes, portaria 1397/2002 autoriza o note como ferramenta de trabalho. Encaminha-se com confirmação de entrega e aviso de recebimento. Ou pode pedir para que o destinatário responda confirmando que recebeu. Pode até ser excepcionalmente para e-mail pessoal, para licenciados, inativos, ex-servidores, particulares em geral, procuradores. Pode-se usar o e-mail pessoal, desde que se tenha uma certeza jurídica, desde que se tenha um mínimo de credibilidade da relação com aquele destinatário, pedindo que ele, ao receber, imprima, assine um ciente, digitalize e encaminhe para a comissão. Perfeito. A validade da entrega do ato de comunicação independe da forma, seja física, seja postal com uma R, seja por e-mail. Quais são os atos que a gente pode entregar de comunicação para terceiras pessoas, que não o acusado? Para terceiras pessoas,
Podemos ter intimações. Servidores sempre são intimados. No PAD não se convida, no PAD não se solicita comparecimento. No PAD se intima. Isso aqui é ordem pública. Isso aqui não tem convite. Nada aqui é convite. Servidor sempre é intimado. Por mais antipático que às vezes seja o termo. Dependendo de para quem você vai submeter, custa nada antes uma ligação telefônica pedindo, olha, desculpa, eu vou te mandar um termo, eu sei que a palavra é um pouco enjoada, é um pouco forte, mas é assim que a lei exige, eu vou intimar, mas na verdade eu estou te convidando, venha, tal. Isso é uma conversa off, telefone. O termo é intimação. Então, para qualquer agente público, intimação. Especificamente, se a intimação for para testemunhar, existe uma previsão específica, o artigo 157, 8.112. Os servidores as testemunhas são intimadas para testemunhar. Se for qualquer outra intimação para qualquer terceira pessoa que não seja testemunhar, qual a base legal que nós temos de impor a uma terceira pessoa intimar, dar ordem, obrigar, exigir e não pedir e não solicitar? 9784. O artigo 4º, inciso 4 da 9784 diz: dever do administrado contribuir com a administração. Então é uma base legal para que se intime um empresário, por exemplo, a fornecer um documento. Se você vai intimar um empresário a testemunhar, uma base legal específica, artigo 157 da 8.112. Se você vai intimar um empresário a fornecer documento, já não é mais testemunhar, então não é esse. Aí é o artigo 4º, inciso 4 da 9784. Não vai pedir, não vai solicitar, vai intimar. Temos poucos recursos para isso. E se ele descumpre? Você reintima. E se ele descumpre de novo? Você reintima engrossando o tom de voz, dizendo sob pena de possível repercussão criminal por crime de desobediência no artigo 330 do Código Penal, reintimo. Se ele descumprir de novo, não te resta muita chance, porque você vai representar o Ministério Público e muito provavelmente o Ministério Público não vai dar tanta relevância assim. Mas é o tamanho do nosso poder de ameaça ao sujeito. É dizer que ele tem o dever, sim, de cumprir com base da 9784, depois, no estágio seguinte, ameaçar de representação ao Ministério Público por crime de desobediência. Daí, então, desde o início, você não pede, você intima. Também para terceiras pessoas, que não o próprio acusado, memorando ofício. A convenção adotada pelo Manual de Redação da Receita, que por sua vez reproduz o Manual de Redação da Presidência da República, é no próprio órgão memorando, fora do órgão ofício. Então, dentro da Receita não há ofício. Ofício é para a PGFN, para a ESAF, para o Gabinete do Ministro, para a COGER-NF, aí são ofícios. Dentro da Receita, os contatos com autoridades são memorandos. Mas princípio do formalismo moderado, era para mandar memorando, mandou ofício. Qual a nulidade? Nenhuma, porque não tem prejuízo para a defesa. E os atos de comunicação para a própria defesa. Eu estava falando dos atos de comunicação para terceiros. Agora, para a defesa, quais comunicações se vislumbram? Primeira delas, já dita aqui, a notificação inicial, que é um ato essencial que notifica da sua condição de acusado, que chama os autos, que traz para a relação processual. E essa é entrega pessoalmente. Não confundam a terminologia. Só um ato especial se chama notificação inicial. É aquela que chama aos autos, a primeira. Só dá a ele notícia de que existe um PAD contra ele e que ele tem direito de se defender. Ato contínuo, vai começar a instrução probatória. Começando a instrução probatória, é certo que vai chamar a defesa, para a defesa estar presente se ela quiser. Qual o nome que se dá a esse ato de comunicação à defesa para ela estar presente, se quiser, dos atos de instrução probatória? Também é notificação, mas aí é uma notificação ordinária, é só notificação. Então não confundam, existe uma notificação inicial e todas as demais são notificação, que são chamamentos para os atos de prova ordinários. Quando o servidor vai ser interrogado, ele é intimado. E este é mais um ato de comunicação que requer o caráter personalíssimo, tem que ser entregue a ele.
Estas notificações ordinárias podem ser entregues alternativamente ou ao procurador ou ao acusado, dependendo de como a defesa convencionar com a comissão. A notificação inicial, personalíssima ao acusado, a intimação, no caso de ser interrogado, personalíssima ao servidor acusado. E citação, também personalíssima ao indiciado agora, para apresentar defesa. Então são esses os atos de comunicação para a própria defesa. Nós temos algumas regras, algumas normas, sobretudo ao tempo do processo em papel, do meio físico documental em papel, do meio físico do meio documental físico, do meio documental em papel. Para esses processos mais antigos, duas normas eram muito importantes e que vem perdendo crescentemente importância com o e-processo. A portaria do MPOG SLTI 5 de 2002 e uma PROC, que é da instância fiscal, mas que a gente usa em algumas coisas aqui. No tempo do processo em papel, havia volumes que se recomendava que não tivesse muito mais que 200 páginas, em torno de 200 folhas, termos de abertura, termos de encerramento, volumes numerados consecutivamente, volumes numerados na sequência, as paginações dos volumes continuamente, não numerando capa e contra capa, os volumes numerados em números arábicos. Então a gente tinha do mesmo PAD, o volume 1, o volume 2, o volume 3 e as paginações continuadas. O volume 1 acabava na página 200, o volume 2 continuava na página 201 e assim por diante. E anexos? Anexos para aquele tipo de documento que não faz parte do rito processual. O volume é composto do rito processual. A fase de admissibilidade, a portaria de instauração, a designação do secretário, a ata inaugural, a ata que delibera notificar, a notificação, a deliberação para trazer alguma oitiva, o termo de oitiva, os atos processuais em si ficam no volume. Nos anexos ficam documentos que têm, por exemplo, uma única natureza probatória, mas que não é ato processual. Pediu à alfândega 500 DIs. Autua no anexo. 500 folhas no meio do volume quebra a sequência de leitura. Se pediu à alfândega 2 DIs, tudo bem, bota no volume. Agora pediu 500 folhas, isso forma um anexo. Então o anexo é usado para documentos que não são o rito propriamente dito. Grandes conjuntos de prova. Ou documentos que vêm em outros formatos. Por exemplo, uma mídia de CD, uma mídia de DVD, autua como um anexo. Os anexos de numeração em romano, e cada anexo com sua própria paginação. O anexo 1 tinha 50 folhas, de 1 a 50. O anexo 2 tem 100 folhas, de 1 a 100. As numerações de paginação dos anexos não prosseguem. Cada anexo com sua própria numeração. Quando nós temos mais de um acusado no mesmo PAD, e nós temos documentos sensíveis, nós temos documentos sigilosos. Digamos, por exemplo, não é comum, mas que se tenha no mesmo PAD um casal, dois servidores acusados por enriquecimento ilícito no mesmo PAD. E temos ali documentos de sigilo fiscal e de sigilo bancário de ambos. Pode haver, da parte de algum deles, um constrangimento, mas eu nunca tive essa relação assim no meu casamento. Cada um tem a sua vida financeira, ela nunca soube quanto eu ganho, nunca soube quanto ela ganha. Eu não quero agora que minha vida financeira fique exposta para ela aqui no PAD. Sinto muito, vai ficar exposta assim. Por quê? Aqui opera um princípio falado no treinamento de introdução ao sistema correcional, princípio da comunhão da prova. Ora, se deliberou que aquela prova é de ser autuada, é porque ela é do interesse do processo. Ela importa para o processo. Se assim não fosse, não teria autuado. Se autor, é porque ela é do interesse do processo. O que entra para o processo é do interesse da administração, é do interesse público, não é do interesse de A, de B ou de C. Nem é do interesse de um acusado, nem é de interesse do outro, nem é de interesse da comissão. É de interesse público do processo. Então, todos que têm acesso ao processo têm acesso a tudo. É o princípio da comunhão da prova. Se aquela prova é importante a ponto de, num processo com mais de acusado, ter feito
autuação, é porque ela importa para o processo. Tudo que importa para o processo importa igualmente para todos. Não há como mitigar o acesso de um acusado à parte do processo. Aqui há de preponderar um princípio mais sagrado, que é o da amplitude de defesa, ainda que em detrimento de uma intimidade. A intimidade aqui é soterrada em favor da amplitude da defesa. Então, quando se tem PAD com mais de um acusado, se houver dados sigilosos, todos os acusados terão acesso a todos os dados sigilosos. Pode-se até, no primeiro momento, se tentar botar em anexos individualizados, mas não tem como vedar o acesso. No tempo do processo em papel, a gente tinha cada folha com 2 páginas. A folha 1 tinha a página de anverso e a página de verso. Não era comum usar o verso, mas sempre se pôde usar o verso. Documentos muito longos, um relatório de 50 folhas, poderia ser escrito usando apenas 25 folhas com 2 páginas. Sempre se pôde usar o verso, nunca foi o hábito. Quando se usa o verso, só a folha tem numeração, então ela é folha 1. E na página de verso é folha 1V. Ela não ganha uma nova numeração de página. A numeração é uma nova numeração de folha. A numeração é por folha, não por página. No processo em papel, havia a necessidade de registrar juntadas. Quando um novo documento vinha para o processo, o presidente precisava ou despachar à mão, se fosse um documento só, juntos aos autos. Ou se viessem vários documentos. Digamos, vem 10 contratos sociais, 50 DIs, 20 alterações contratuais. Poderia então fazer um termo de juntada. Aos X dias, tantas horas, juntei as 50 DI, as folhas XY, os 10 contratos sociais, as folhas Z. Então pode fazer tanto um despacho à mão, juntos aos autos, ou pode fazer destacadamente como um termo próprio, termo de juntada. Isso tudo ao tempo do processo em papel. Só em aspectos formais eu vou voltar a ler uma parte do processo hipotético, nas folhas 26 a 30. Na folha 26 eu tenho um termo de juntada. Aquela comissão havia pedido o dossiê RH e a folha de ponto ao XGEP. E aí calhou de a defesa trazer uma procuração de um advogado. Então, na folha 26, a comissão fez um termo de juntada. Em 25 de outubro, juntaram-se aos autos do PAD em epígrafe os documentos a seguir discriminados que, após numerados, passam a constituir as folhas de número que se lhes segue. A procuração do Sr. Benedito, a folha 27. O dossiê RH do Sr. Benedito, as folhas 28 e 29. A folha de ponto do Sr. Benedito, referente ao mês de abril, a folha 30. Então, esse aqui é um exemplo no processo hipotético de um termo de juntada. Como eram vários, ele fez um termo. Se fosse um documento só, imagine, era só para juntar a folha de ponto. Ele não faria um termo de juntada. Na própria folha de ponto, ele despacharia à mão, juntos aos autos. Não valeria a pena ele gerar mais uma folha de processo para juntar uma folha. Como aqui geram várias folhas, ele fez um termo para ficar mais organizado. Na folha 27 vem uma procuração em que o acusado constituiu procuradores. Na folha 30 veio então o dossiê RH que se havia solicitado dele. Então no dossiê RH tem várias leituras interessantes. Lê-se a formação acadêmica dele, vê-se que ele ingressou, aqui no caso, há mais de 10 anos, vê-se que ele já está na classe e padrão no topo da carreira, vê-se que ele tem várias faltas, licenças de tratamento de saúde, chega atrasado, vê-se que ele teve treinamentos na área de atuação dele, de atendimento a público, e vê-se registros disciplinares. Ele já tinha tido uma advertência e ele já tinha tido um PAD concluído com responsabilização, só não foi aplicada a pena porque prescrito. Esses elementos aqui se discutem ao final no relatório. E vê-se também a folha de ponto, aqui do caso específico, em que o chefe cortou o ponto dele naquele dia em que ele saiu cedo. Ele entrou 8, o chefe cortou o ponto a partir de 9 com um código de saída antecipada. Essa informação aqui, ela tende a
perder cada vez mais importância com a crescente utilização do processo eletrônico. Ao tempo do processo em papel, se fazia necessário que as comissões e os escritórios digitalizassem os elementos processuais, guardassem pastas virtuais organizadas. Com o e-processo, isso está caindo em desuso. Ainda é importante manter aqui porque ainda há processos em papel tramitando. Cada vez menos, mas ainda há. Mas essa é uma informação de que os escritórios precisam, e as comissões também precisam, digitalizar elementos de processo em papel e organizar em pastas conforme normas da COGE para acesso de todo o sistema. A tendência é de que isso aqui, em breve, venha a ser revogado quando tudo for processo eletrônico. Uma outra coisa também que tem sido mitigada com a crescente utilização do processo eletrônico é a concessão de vista e a entrega de cópias do processo. Ao tempo do processo com o meio documental físico, o meio documental em papel, a defesa tinha direito, e continua tendo, a receber cópia do processo toda vez que viesse à sala da comissão ou cada vez que a comissão entendesse que produziu atos importantes, e ela dava cópia atualizada do processo para a defesa. Ela ia anotando termos de concessão de cópia, termos de entrega de cópia. Então, na primeira vez, ela entregou até a página 15, depois ela entregava da 16 a 30, depois ela entregava da 31 até 200, ela ia entregando complementarmente, redigindo termos de entrega. Se o servidor depois viesse pedir cópias que já havia recebido, a administração tinha o direito de lhe cobrar pela segunda. A primeira cópia sempre foi de graça, preferencialmente em meio digital. Se depois ele perdesse cópias para as quais já havia sido lhe dada e tivesse o comprovante pelo termo de recebimento, poderia se cobrar em papel 50 centavos por folha. Mesma coisa para vista. O servidor pode ter vista do processo físico, meio documental em papel, a qualquer tempo na sala da comissão. Sempre que ele vem, dá cópia, dá vista, pelo tempo que ele quiser. Ao final, redige termo de concessão de vista. Aos X dias, tantas horas, esteve presente, pôde folhear o processo na íntegra, que é composto de 10 volumes com 50.000 páginas, das 8 da manhã até as 14 horas. Registra-se o termo de concessão de vista que ele teve acesso integral ao processo de X hora a X hora. Isso depois é importante para ele não ter espaço para alegar que teve preterição de seu direito de defesa por dificuldade de acesso aos autos. Toda vez que ele veio e ele pediu, ele teve acesso sim aos autos. Mas, com o crescente uso dos processos eletrônicos, com suporte documental digital, isso cada vez mais tem sido pouco usual, porque, sobretudo para o servidor ativo não licenciado, ele é habilitado no sistema e-processo por CPF, pelo responsável a cada tempo, e ele tem acesso para vista e extração por ele próprio de cópias. Mas esses institutos aqui continuam valendo, sempre se registra. O processo é sigiloso, o PAD trata de algo sigiloso. O PAD, então, só vai ser disponibilizado para terceiros muito excepcionalmente. Quando? Quando esse terceiro comprovar que tem um interesse jurídico específico. E aí não se dá cópia integral, se dá apenas vista e cópia daquilo que interessa para a satisfação específica do seu interesse jurídico comprovado. Então, só como exemplo, retomando no processo hipotético, na folha 34, eu dou um exemplo de um termo de entrega de cópia, num processo em meio documental físico em papel, em 4 de novembro, na sala 10 do escritório de corregedoria, na rua do Morro Velho, número 1968, Pindorama, entregou-se cópia digitalizada de folhas 16 a 33 do PAD em epígrafe ao advogado do acusado, Dr. João Valentão, escrito no AB número tal, do que, para constar, lavrou-se esse termo. E o advogado assina. Então, ele recebeu cópia, assina um termo. Lá na notificação inicial tinha sido entregue até a folha 15. Então agora, quando ele compareceu, entregou da 16 a 33. Se ele pedisse, me dá de 10 a 15 de novo, perfeitamente, doutor, recolha uma GRU de 50 centavos por folha, porque essa o senhor já tinha recebido no tempo do processo com suporte documental em papel. E
Na folha 57, vê-se um exemplo de termo de concessão de vista. Em 3 de janeiro, na sala 10 da sede do SCOR, na Rua do Morro Velho, 1968, Pindorama, concedeu-se vista das peças do Padre em Epígrafe ao servidor Benedito Beleléu e ao advogado Dr. João Valentão, do que para constar lavrou-se esse termo. E aí embaixo é escrito assim: declaro que dessa data na sala 10 do SCOR, tive vista dos autos do Padre Epígrafe, constituídos de um volume e 50 folhas, manuseando à vontade todas as suas peças, sob vista do secretário da comissão, durante o horário de 9 às 11 horas. Esse é o modelo do termo de concessão de vista.